Graça e paz vos sejam multiplicados, você, ouvinte do Palavra da Fé. Nós estamos em mais uma lição, mais um episódio, onde juntos vamos estudar um pouquinho mais da santa e gloriosa Palavra de Deus. Meu tema dessa semana é a parábola do bom samaritano. Com certeza vai dar 2 vídeos de 10 minutos. Então preste atenção que vai ter a parte 1 e a parte 2 para você ouvir. Está em Lucas capítulo 10, versículo 20. E o tema da nossa lição de hoje são as 3 maneiras de olhar e de enxergar a vida. Lucas 10, 25 diz assim: Eis que levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse que está escrito na lei, como lês. E respondeu, ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, lhe disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-se retiraram, deixando-o como meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de lado. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partiu ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e lhe disse: Cuida dele, e tudo o que mais gastardes eu te pagarei quando voltar. Quais, pois, desses 3 te parece que foi o próximo, daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Então aqui nós temos 3 maneiras de nós enxergarmos a nossa vida. E também nessa história também tem 3 tipos de personagens. Um desses personagens é a pessoa do ladrão. Depois temos também, em segundo lugar, o levita e o sacerdote. E o terceiro lugar, nós temos o bom samaritano. Para cada um desses 3 tipos de pessoas, existe 3 frases, 3 provérbios, 3 dizeres que cada um diz, pensa e age na sua maneira de vida. Primeiro, o ladrão. Ele segue a filosofia do que é teu é meu. O levita segue a filosofia o que é meu e o que é seu. E o bom samaritano, ele segue a filosofia de vida o que é meu é teu. Falando um pouco sobre a palavra patos do grego, que significa afeto, eu também vou falar um pouco sobre antipatia, apatia e simpatia, para vocês entenderem a diferença entre essas 3 palavras. Então Jesus contou uma história, o mestre da lei chegou diante dele e conhecia a lei, evidentemente, mas ele falou assim: o que eu vou fazer para me herdar a vida eterna? Ele falou assim: lógico, que Moisés disse: ama o teu Deus, todo o seu coração e o seu entendimento, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se fazendo isso, você vai ser salvo. Só que, na verdade, eles eram pessoas diferentes. Primeira pessoa que nós temos, que é a pessoa do ladrão. O que é o ladrão? Primeiro, o ladrão, todo ladrão, ele é uma pessoa que tem um vazio dentro de si. Ele é uma pessoa que não tem coragem de trabalhar. Dá um exemplo: a pessoa não tem coragem de trabalhar para comprar um carro, para comprar uma casa, para comprar um objeto, para comprar uma roupa, e ele quer obter aquilo que ele não tem força para trabalhar, tem preguiça de trabalhar, mas ele vê uma pessoa usando. Como ele tem um vazio dentro de si mesmo, ele vai ficar de olho naquela pessoa, no que aquela pessoa tem, para que aquele objeto possa se tornar dele. Porque quando ele faz isso, ele consegue preencher
o vazio da alma dele. Então o ladrão, ele segue a filosofia do que é teu é meu. Ou seja, ele está sempre desejando o que o próximo tem, mas ele não tem por incapacidade própria. Aí entra a palavra antipatia. Todo ladrão é uma pessoa antipática, é uma pessoa que quer contra o afeto. Por exemplo, eu conheço pessoas que até mesmo, às vezes não tem uma necessidade de roubar para ele comer, para ele sobreviver, porque a pessoa já tem alguma coisa. Mas a pessoa rouba da mesma maneira, por quê? Porque a pessoa ela tem uma doença na alma. Ele deseja roubar, porque ele sabe que roubando é o caminho mais fácil para chegar lá. Não trabalhando. Então, na filosofia do ladrão, o que é teu é meu. E, em segundo lugar, nós temos o levita e o sacerdote. Na filosofia do levita e o sacerdote, é assim: o que é meu, e o que é seu. Ou seja, ele segue a filosofia da indiferença. Ele segue a filosofia da apatia, ou seja, ele quer dedicar a Deus, se abstendo da realidade que é viva. Vamos dar um exemplo. O levita e o sacerdote é um padre, talvez, para você entender, é um pastor, é um cantor gospel, é um pregador, é um diácono de uma igreja, é um evangelista, é um presbítero, é um ancião. O levita e o sacerdote é uma pessoa religiosa, que ele exerce uma função religiosa, mas não para apenas servir a Deus. Por que ele faz isso? Ele faz isso, eu vou te explicar por quê. Porque muitas pessoas são profissionais da fé. Eles não têm amor à alma, eles não têm amor à pessoa, eles não têm amor ao ser humano. Eles apenas desejam o dinheiro da pessoa. Como você vê hoje, você entra em muitas igrejas e você vê apelos e mais apelos para que você possa contribuir. O que esse líder está querendo dizer? Ele vai usar textos da Bíblia, dando o que se recebe, mas é claro, tudo aquilo vem nele. Por quê? Porque ele quer viver um padrão de vida elevado acima da congregação dele. Interessante que na igreja primitiva, as pessoas davam tudo o que tinha, mas a Bíblia fala assim que entre eles havia tudo em comum e ninguém sentia falta de nada. A filosofia da indiferença ela é um problema porque a indiferença em relação ao meu próximo. Você está passando, vamos dar um exemplo assim. Tiago fala assim, se você tem fé e vem um irmão pedir comida para você, você não pode deixar que aquela pessoa se despeça de você de barrigas vazias. Porque ele fala assim que a fé sem obras é morta. Então não adianta nada quando alguém vem diante de nós, precisa do dinheiro para pagar uma conta, precisa do dinheiro para fazer alguma coisa, e a gente fala assim, não, querido, eu vou orar e Deus vai te dar a provisão. Pelo contrário, na história do bom samaritano, o levita e o sacerdote passaram de largo, ou seja, eles fingiram de conta que não estava vendo. Por que eles fizeram isso? Por quê? Porque para os religiosos, para o judeu, o povo samaritano, o que ele era? O povo samaritano era um povo que a partir daquela região morava gente que não era judeu puro. Era gente que era miscigenado, era gente que era misturado. Mistura de judeu com árabe, enfim, judeu com outros povos. Esta é a razão que o povo de Deus, os judeus, não tinham simpatia pelo povo samaritano. Porque eles achassem, ainda mais um homem tendo sangue, porque um judeu não pode tocar no sangue. Se ele tocasse no sangue, ele se tornaria impuro. E em terceiro lugar, nós temos a terceira figura que é o bom samaritano. Vamos dizer, talvez o bom samaritano ele era um homossexual, talvez o bom samaritano era uma lésbica, talvez o bom samaritano, com certeza, não era uma pessoa religiosa. Ele era apenas uma pessoa comum. E a gente vê muitas pessoas na sociedade, evidentemente, querido, que a salvação não vem pelas boas obras, a salvação vem pela fé. Mas quem tem fé tem que mostrar as suas obras. Eu lembro daquela figura do Betinho,
um senhor, se eu não me engano a memória, do Rio de Janeiro, pessoa espírita, mas que ajudava as pessoas. Como uma história que eu ouvi, uma pessoa membro de uma igreja evangélica, a mãe dela precisou de uma cadeira de roda. E ela foi na Igreja Universal do Reino de Deus. Quando ela chegou na Igreja Universal do Reino de Deus, o líder, o obreiro que estava lá assim, falou assim: olha, eu não posso fazer nada para te dar uma cadeira de roda, o que eu posso fazer é orar e Jesus curar. Orou e a mulher não foi curada. Falei assim: bem, o que eu posso fazer é isso. Ela foi numa outra igreja, numa Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus muito grande, lá no Rio de Janeiro. Falaram também que eles não podiam dar aquela cadeira de roda à mãe dela porque a igreja estava em construção. Evidentemente não estou querendo criticar uma instituição. Estou querendo falar de uma filosofia de vida. Depois essa pessoa foi a outra igreja no Rio de Janeiro. Eles foram à igreja Apacentar de Novo Iguaçu. Quando chegaram lá, eles usaram o texto da Bíblia assim: nós fazemos o bem aos que são os domésticos da fé. Nós não podemos ajudar a sua mãe, porque a sua mãe não é membro da nossa igreja. Então, o que essa mulher fez? Ela foi num centro espírita de amor e caridade, e no centro espírita doaram a cadeira de roda para ela. O que aconteceu? Quando o povo da igreja dela ficou sabendo que ela recebeu uma cadeira de roda de um centro espírita, todo mundo começou a criticar aquela mulher. Mas na hora que ela precisou, nunca ninguém se levantou para ajudar nada. Então essa é a filosofia religiosa da indiferença. Você está sempre cuidando da vida dos outros, mas não cuida da sua vida. Você está sempre preocupando com o que a pessoa vai fazer, que tipo de música que ela ouve. E existem coisas que para nós parece que não é pecado, mas é pecado também. Por exemplo, parece que os católicos vão todos para o inferno porque eles têm idolatria. Mas também nós, evangélicos, também temos idolatria. Nós brigamos por causa de uma denominação, brigamos por causa do nosso pastor. E até mesmo existem cantores que supostamente são levitas, né, que adoram a Deus e tem fã-clube. Ou seja, ele é o ídolo do povo. E isso não é idolatria para nós. Mas uma imagem numa igreja é uma idolatria. Então, para você ver como que é o nível de entendimento nosso. Em terceiro lugar e último, havia a figura do bom samaritano. E o samaritano, ele é aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Na filosofia dele, ele tem simpatia pela pessoa, ou seja, ele sente a dor da outra pessoa. Ele vai lá, pega aquele homem, coloca no seu cavalo, aplica azeite, aplica vinho. E quando ele partiu, ele disse a uma pessoa, talvez de um hotel: cuida dele, se gastar qualquer dinheiro, pode pôr na minha conta que eu pago. Aí Jesus fala assim: qual desses três próximos é o próximo? Ele fala assim: o bom samaritano. Vai tu e faz o mesmo. Encerrando sobre o bom samaritano, você tem que entender, meu querido, quando eu falo a palavra simpatia, simpatizar-se é você sentir a dor do que é do outro. Ou seja, o que é meu é teu. Você ajuda a pessoa, o dinheiro do seu bolso e com a roupa que você está vestindo. Como Jesus disse: se pedir a capa, dê também a túnica. Se pedir para caminhar uma milha, caminhe duas. O bom samaritano, ele é aquela pessoa que sente o mover de Deus, porque tudo no reino de Deus se move pelo amor. Como em Mateus capítulo 8, Jesus ele vai numa cidade pregar a sua palavra, e ele vê uma multidão que era como ovelha que não tinha pastor. A Bíblia fala assim que Jesus primeiro se compadeceu de todos e foi lá e curou a todos. Por que Jesus curou a todos? Eu te faço uma pergunta: por que Jesus curou a todos? Porque Jesus, primeira coisa, ele sentiu simpatia, ele sentiu a dor do seu próximo. Amém? Esta é a lição dessa semana. Que Deus te abençoe grandemente por estar ouvindo e que você possa prestar atenção nesses três tipos de filosofia de vida. Primeiro, a do ladrão. O que é teu é meu. A do levita e do sacerdote: o que é meu, o que é teu. E a filosofia do bom samaritano: o que é meu, a teu. E que essa semana, meu querido, em vez de você comprar um CD para você fazer um cantor famoso, faz o seguinte: quando você passar a ouvir esse vídeo, vai no mendigo e leva um prato de comida para ele, leva uma sopa para ele.
Encontra uma pessoa que não tem dinheiro para comprar roupa, que você zomba que a roupa dele está furada, e entrega uma roupa sua para ele. Porque você fazendo assim, você faz que a sua fé tenha obras, ou seja, você faz que o reino de Deus torne-se verdadeiro, não apenas por palavras, mas por ações. Um grande abraço, Deus te abençoe, um abraço no teu coração, tenha uma boa semana. Amém, e Deus te abençoe.